Olha que texto interessante aqui do Senhor Jesus em Lucas capítulo 13, né, que Lucas registrou, e que fala de arrependimento e conversão. Eu quero aqui dar ênfase nos versos 3 e 5, né? Lucas 13. Diz assim o versículo 3: Não eram, eu vou-lo afirmo, se porém não vos arrependerdes, ou seja, em outras traduções, se não vos converterdes, todos igualmente, ou de igual modo, perecereis. E Jesus então reitera, né? No versículo 5 ele diz assim: Não eram, eu vou-lo afirmo, mas se não vos arrependerdes, ou se não vos converterdes, todos igualmente, ou de igual modo, perecereis. Jesus estava falando ali da depravação total, que o pecado corrompeu todos os seres humanos, e em tudo, não discutimos aqui a intensidade da depravação e da corrupção que teve abertura por meio do pecado de Adão e Eva, que a Bíblia caracteriza como a ofensa. O ser humano foi destituído de Deus, da glória de Deus. Portanto, o ser humano morreu espiritualmente, está morto em delito e pecado, e todos, isso aconteceu com todos, porque todos descendem de Adão, e todos, naturalmente, iriam pecar. Todos pecaram, ainda que não à semelhança de Adão. Todos estão mortos em delitos e pecados por conta do afastamento natural de Deus. Todos estão em direção à ira de Deus. Então Jesus está dizendo aqui que nós não podemos taxar assim, olha, algumas coisas acontecem com algumas pessoas porque são mais pecadoras do que os outros. A Bíblia diz que Deus encerrou a todos debaixo da desobediência, né, sob juízo de condenação, todos, para com todos usar de misericórdia. E aqui Jesus disse, né, e também a graça que dá vida, que a graça para a justificação da vida, né? Ou seja, somente as pessoas que se convertem, por isso que Jesus está dizendo, eu afirmo a vocês que se vocês todos não se converterem, não se arrependerem dos seus pecados, vão perecer. Em João 3,16, o apóstolo João nos mostra o que é esse perecer. Versículo 16 de João 3, o versículo mais conhecido. Porque Deus amou ao mundo de tal maneira que deu o seu Filho unigênito para que todo que nele crê não pereça, mas tenha a vida eterna. Então aqui nós estamos falando, esse perecer é não herdar a vida eterna, é passar a eternidade no inferno. A Bíblia mostra que Deus amou e, portanto, ele se reconcilia consigo mesmo. Como o ser humano pecou e todos estavam destinados à ira de Deus, o próprio Deus encarnado recebe sobre si essa ira. Ou seja, a palavra diz lá em Romanos 1,17 que a justiça de Deus se revelou no Evangelho. Qual era a justiça de Deus? O ser humano deveria morrer eternamente, afastados de Deus, portanto sem vida eterna. Ele deveria morrer. Lá Gênesis 2:16-17, o Senhor estipulou, deu uma ordem para Adão e Eva sob uma condição de maldição. No dia em que dela comerdes, certamente morrerás. O ser humano morreu. O ser humano pecou e foi afastado de Deus. A vida de toda a carne está no sangue, Levítico 17:11. Hebreus 9:22, sem derramamento de sangue, não há remissão de pecados. O apóstolo João vê Jesus lá em João 1:1. No princípio era o verbo estava com Deus e o verbo era Deus. Porque
ele é antes de todas as coisas, tudo subsiste por meio de sua palavra, tudo que foi feito se fez por ele, para ele, por causa dele, por intermédio dele. O apóstolo Paulo vai falar da doxologia ali em 1 Timóteo capítulo 3, verso 15, uma exaltação, o mistério da encarnação, o nascimento virginal de Cristo. No versículo 14 de João 1, ele diz: e o verbo se fez carne e habitou entre nós. Por quê? Porque na cruz Deus estava se reconciliando consigo mesmo por meio de Cristo. Ele condena aquela própria condenação dele, o pecado de Adão, no corpo físico de Cristo, como cordeiro imaculado, sem mancha, sem defeito, que tira então o pecado do mundo, no tocante à reconciliação de Deus com a sua própria condenação. Colossenses capítulo 1, verso 20. Cristo como oferta e resgate pelo pecado. Isaías 53, 10. João 1, 29. O Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, porque naquele momento na cruz, em João 2 Coríntios capítulo 5, verso 19, Deus estava se reconciliando com o mundo, não imputando aos homens as transgressões deles. Portanto, agora nós somos justificados por meio da fé, e pela graça, por este favor de Deus que nós não merecemos, nós somos salvos e aproximados por meio da pregação do Evangelho e do chamado. Aquele que crê não é julgado. O que não crê permanece julgado, porquanto não crê no nome do unigênito Filho de Deus. Aquele que permanece em rebeldia contra o Filho, ele permanece em trevas. Jesus falou: eu vim como luz ao mundo a fim de que todo aquele que crê em mim não permaneça em trevas, não permaneça morto em delitos e pecados. Então, nós vemos que as primeiras palavras ministeriais de Cristo, em Mateus 4,17, é o chamado ao arrependimento. Arrependei-vos. Nós vemos as últimas palavras ministeriais de Cristo na terra, em Atos 1,3, falava das coisas concernentes ao reino de Deus e ao nome de Jesus. Nós vemos o chamado do apóstolo Pedro ali na pregação, a primeira pregação na igreja, né, a igreja ali reunida, em Atos capítulo 2, arrependei-vos. Atos capítulo 3, verso 19, arrependei-vos e convertei-vos. Jesus disse assim: se não vos converterdes, se não vos arrependerdes, porque a pessoa tem a compreensão do que foi o pecado, e que ela está afastada de Deus, e que ela só pode ser aproximada por meio do sangue de Cristo, que já foi oferecido na cruz do Calvário, e por meio da pregação é gerada a fé que nos faz receber o dom gratuito de Deus, que é a vida eterna, a graça de Deus. E aí nós somos salvos. Nós entramos num processo de santificação e de eleição para andar em conformidade com o Evangelho, que não é um pedido, que não é algo interpretativo, mas taxativo. Sem santificação ninguém verá o Senhor. Dentro da vocação, que é um convite ao lugar celestial, e eu estou agora andando nas obras que Deus preparou de antemão para que eu andasse nelas. E Jesus disse: não fostes vós que escolhestes a mim, mas eu escolhi a vós outros e vos designeis. E aí então nós vemos que Paulo fala aos Filipenses: avançando para alcançar aquilo pelo qual eu já fui alcançado. É uma vida em santificação pós salvação, pós eu ter recebido a graça. Este é o Evangelho de Cristo, em que eu tenho que andar vigilante, em que eu tenho que andar em fidelidade, em que eu tenho que andar em temor. Aí nós vemos o chamado na igreja hoje. O chamado já começa sem ser um chamado de conversão e de arrependimento. É para a pessoa ficar rica, é para a pessoa fazer campanha, é para a pessoa mudar o seu emprego, para ela alcançar um emprego maior. Esposa não tem tempo para o esposo, esposo não tem tempo para a esposa, para os filhos, para a igreja, para Deus,
para meditação nas Escrituras, porque o negócio é o ganho. E aí eles obtêm resultados, e a Bíblia diz, mesmo que obtenham resultados, não é Deus quem está operando se a palavra está sendo negligenciada. Deuteronômio capítulo 13, verso 1 a 3, 2 Crônicas capítulo 18, verso 18 a 21, Oséias 4:12, 2 Tessalonicenses capítulo 2, versos 10 a 12. Muitas vezes acontece em sinais. Apocalipse capítulo 16, verso 12 a 16. Muitas vezes acontecem em sinais, mas não é Deus quem está fazendo. E nem é sinal de aprovação de Deus. Portanto, pastores, a pregação tem que ser de arrependimento, de vida em santificação, agrade ou não agrade as pessoas. Nós daremos contas a Deus pelo que estamos pregando. Não é pelo número de pessoas que nós ajuntamos. Você não foi chamado para juntar. Você foi chamado para pregar. Então, o chamado é para arrependimento, para conversão. E depois da conversão, o que caracteriza uma verdadeira conversão é ser uma nova criatura. É viver para Deus por meio do entendimento das Escrituras. Segundo Coríntios capítulo 5, verso 17, Colossenses capítulo 1, verso 9 e 10, Romanos capítulo 12, verso 1 a 2, que nós devemos nos formar a imagem de Cristo pela pregação do Evangelho, Romanos 8, 29. Que Deus possa conduzir os pastores e as pregações nas igrejas evangélicas da atualidade. Deus abençoe.